Vamos então para a palavra de hoje. E vamos abrir no nosso texto. Nós estamos hoje falando sobre tempo de retornar. Tempo de retornar. E eu quero voltar no nosso texto-chave que nós entramos na nossa semana profética, na primeira semana de janeiro, quando nós estávamos ministrando sobre aquilo que Deus tinha no coração para nós esse ano, o que é viver o jubileu. E eu quero voltar nesse texto porque Deus ainda tem muito mais para falar conosco, e eu quero hoje à noite acrescentar mais uma parte nisso. Então Levítico 25, 10, que diz o seguinte: santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Nós sabemos que no Velho Testamento isso era algo literal, por causa de tempos difíceis, por causa talvez de situações inesperadas, lutas. As pessoas eram forçadas a vender as suas terras e então ceder as suas terras para outras pessoas e sair. Mas o Senhor, no ano do jubileu, Ele estabeleceu o ano do retorno. Porque tinha duas coisas que poderiam acontecer, que o ano de jubileu trazia uma restituição ou um retorno. A primeira área era a propriedade, aquilo que era seu por direito, que tinha te pertencido, que era seu por herança, veio do seu pai, que veio do avô, que veio do bisavô, e ela até te pertencia, mas por algum motivo, dificuldade, luta, imprevistos, vinha escassez, e você era forçado a vender aquela terra e sair daquela terra. E tinha uma outra situação, por causa da mesma dificuldade, por causa do mesmo tempo de escassez, de luta. Você talvez não tinha mais terra para vender, você já tinha vendido a sua terra. Você não tinha mais o que vender, então naquele tempo, você se vendia, digamos assim. Você era feito escravo de outra pessoa. Mas nesses dois casos, Deus estabeleceu o ano de jubileu, para que pudesse ser o ano de retorno, nessas duas situações. Retorno a algo que era seu por direito. Retorno a uma herança, e retorno a um relacionamento e laço familiar que havia sido rompido, porque você se vendia como escravo, digamos assim, ou era vendido, e você era tirado da sua família, você era tirado do convívio diário com a sua família, e você passava aí onde aquela outra família ia. Você passava a morar onde ela morava, e você passava a servir ali. Mas no ano de jubileu, o Senhor declarou e estabeleceu essa provisão para o povo dele. O tempo de retornar à herança e o tempo de retornar à família. E hoje, para nós não temos mais esse contexto que eles têm, da terra em si, de sermos escravos literais. Mas hoje é a mesma coisa no âmbito espiritual. Porque nós sabemos
que o ano de jubileu, Jesus, Ele cumpriu o ano do jubileu, Ele se tornou o ano de jubileu para nós, a provisão de redenção, a provisão de libertação, a provisão de restituição. Tudo isso veio através de Jesus. E Ele nos chama da mesma forma hoje, para um retorno. Um retorno para aquilo que nos foi dado como herança, e um retorno a relacionamentos que têm sido desfeitos, que têm sido prejudicados, que têm sido rompidos por causa da escravidão de ofensa. O Senhor nos chama, é tempo de retornar. Nós falamos durante a semana profética como o viver o jubileu significa grandes conquistas, sim. Significa grandes vitórias, sim. Significa uma grande manifestação da presença e do poder de Deus, sim. Mas significa também um tempo de realinhar, um tempo de nos realinhar com aquilo que Deus está fazendo. Aonde nós temos, ao longo da nossa jornada, saído um pouco fora. Nós talvez temos pego um caminho que não era o caminho que Deus tinha para nós. O Senhor nos chama para retornar. É tempo de retornar. Romanos 8, começando com o versículo 14, eu vou ler na nova versão transformadora, eu acho que é NVT. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, ou escravos do medo, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Versículo 16: pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus, o quê? Herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Aqui fala da herança que nós temos, algo que Deus separou para nós, algo que Deus, quando Ele olhou para a humanidade, e projetou e planejou a humanidade, Ele projetou e planejou esta realidade para nós, esta herança, a herança da presença de Deus, a herança de cumprir um propósito, a herança de ter paz, a herança de ter provisão, a herança de ter acesso à cura, a herança de ter acesso à restauração, restituição, tantas coisas. E Jesus conquistou por nós. Mas muitas vezes, por causa de dificuldades, por causa de lutas e batalhas, nós esquecemos e nós afastamos daquele lugar que o Senhor tem para nós, que é nosso por direito. E não andamos, e não habitamos ali. Nós deixamos, digamos assim, que as ondas nos levam, que os ventos nos levam. Nós deixamos que as vozes que estão ao nosso redor falem mais alto a nós do que a voz do nosso Deus. E isso nos leva ao longo do tempo de sair fora,
de estar longe em algumas áreas da nossa vida, daquilo que Deus tem para nós. E hoje o Senhor nos chama para retornar. Esse ano é o tempo de retornar. Esse ano. E para retornar ao lugar que é nosso por direito, que o Senhor já preparou para nós. Para retornar para um lugar de relacionamento restaurado, nós temos que ouvir o que Deus está dizendo. Nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. E eu quero levantar algo para que nós possamos refletir. Olha comigo, Gênesis 3, versículo 8 e versículo 9. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? Então nós temos uma situação aqui, onde o homem e a mulher, Adão e Eva, saíram fora do lugar que Deus tinha para eles. Naquele momento, o lugar que Deus tinha para eles era aquele lugar de comunhão diário, era aquele lugar de relacionamento, era aquele lugar de uma dependência. E eles saíram fora por causa do pecado. E eles esconderam. E o Senhor não mudou. Entenda isso. Quantos acham que quando o Senhor saiu do céu naquele dia, Ele esperava encontrar Adão e Eva do jeitinho que era para encontrar? Quantos acham? Quantos acham que o Senhor foi pego de surpresa? Não. O Senhor desceu já sabendo que Ele não iria encontrar Adão e Eva no lugar de sempre, no lugar que eles deveriam estar, no lugar que era deles, que Deus havia dado para eles. Ele já sabia que Ele não iria encontrar. Então Ele não desceu com chicote, Ele não desceu gritando, Ele não desceu dando um esparramo assim, tanto que eu já fiz por vocês, e vocês, é assim que vocês me agradecem. Ele desceu do mesmo jeito que Ele descia todo dia. Porém, dessa vez, Ele fez uma pergunta. E é a mesma pergunta que Ele faz para nós hoje, em relação a algumas áreas da nossa vida. Onde você está? Você está no lugar que deveria estar? No lugar que eu preparei para você? No lugar que Jesus pagou o preço para você ter? Ou você tem desviado? Você tem procurado um outro lugar? Você tem se isolado? Você tem se afastado? Você tem se convencido que não faz tanta diferença assim, certas atitudes, certos comportamentos, sem entender que aquilo tem te afastado do lugar que eu tenho para você? Onde você está? Então, para retornar ao lugar, nesse ano de viver o jubileu, para retornar ao lugar que é nosso por direito, por herança, porque Jesus conquistou, para retornar no lugar de relacionamentos restaurados, primeiramente nós precisamos reconhecer onde nós estamos. Eu estou no lugar que eu deveria estar? Nesta área da minha vida, eu estou no lugar que eu deveria estar? E o Senhor colocou 3 áreas
para nós estarmos fazendo essa pergunta nesta noite, e estarmos refletindo e respondendo a Ele. A sua resposta é para Ele. Ele que te pergunta. A primeira área que o Senhor nos chama para avaliarmos se nós estamos no lugar que Ele tem para nós é: nós estamos vivendo o que cremos? A sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, os seus hábitos, as suas prioridades refletem aquilo que você crê? Onde você está em relação a isso? 1 Timóteo 4, 16. Eu vou ler em duas versões, eu acho interessante porque cada um faz uma colocação diferente. Primeira versão diz o seguinte, 1 Timóteo 4,16: mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo como aos que o ouvem. Numa outra versão diz o seguinte, o mesmo versículo, 1 Timóteo 4,16: fique atento a seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Essa palavra salvará ou salvar é aquela palavra grega sozo, que não está falando da salvação que o Senhor pode conquistar por nós. É uma palavra ampla, que significa salvar, colocar em um lugar seguro, libertar, proteger, curar, preservar e restaurar. Em outras palavras, a maneira que você vive tem liberado a vida de Jesus, o sozo, a cura, a restauração, a vida, a libertação na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Onde você está? Um tempo atrás eu até ministrei sobre isso. Como infelizmente nós vemos muito na igreja, os cristãos ateus. Aqueles que acreditam em Deus, mas não vivem como se Ele existisse. E isso que o Senhor chama a nossa atenção: aonde você está? A sua vida tem liberado o quê? Para você e para aqueles que estão ao seu redor. Aonde você vai? Aonde você vai? Vai um ambiente de paz, de tranquilidade, de vida, de fé, de esperança? Ou é um ambiente de conflito, de confusão, onde não tem limites no que fala, no que expressa e na forma que age? Onde você está? Eu conheço pessoas, talvez vocês conheçam também. Eu conheço pessoas que enquanto não tiver uma briga, eles não estão satisfeitos. Pode ser em qualquer ambiente. O ambiente no Natal. Quem já fez aquele negócio de presente, onde você toma o presente do outro? Quem já brincou aquilo?
Eu vou nem perguntar quem já apelou naquela brincadeira, porque aí, né? Mas eu já participei daqueles momentos onde tinha pessoas ali que o costume deles era tanto de brigar, de criar contenda e confusão, que até numa brincadeira, enquanto não cria o conflito, e saiu gente emburrado, e saiu gente irado um com o outro, eles não param. Onde você está? Aonde está o dia a dia da sua vida? Uma segunda área que o Senhor nos chama a atenção, nos perguntando onde nós estamos. E essa segunda área, como estamos usando as nossas palavras? Como estamos usando as nossas palavras? Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de vida e morte. Vida e morte. Irmãos, isso é muito sério. Você carrega para dentro do ambiente da sua casa o potencial de liberar vida, esperança. Ou você carrega também o potencial de acabar, de destruir as pessoas com a sua palavra, suas palavras. E o Senhor nos chama a atenção, aonde nós estamos em relação às nossas palavras. Nós estamos no lugar que o Senhor conquistou para nós, e o lugar que o Senhor conquistou para nós é um lugar, primeiro, de domínio próprio. Eu quero falar uma coisa para vocês. O Senhor nos ajuda. Eu sei que tem temperamentos fortes, que são mais estourados, que a hora que você vê, você já falou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não cai no engano que o Senhor não pode te mudar. Não cai no engano que o seu temperamento é mais forte do que o domínio do Espírito Santo. E sim, vai aos pés da cruz. Vai aos pés da cruz. E vocês que têm dúvidas sobre isso, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Quantas vezes nós já fazemos isso, mas é por causa do nosso próprio benefício. Quantas vezes nós estamos em casa, perdemos a paciência, gritando, xingando, sem controle. E de repente, bate alguém na porta. Qual seria o certo, irmãos? O certo seria você ir para a porta, você abrir a porta assim, o que você quer? Que não era assim que você estava conversando? Mas o que você faz? Oh, bom dia. Sim ou não? Hoje, porque nós não usamos muito o telefone para ligar, a gente passa mensagem. E na mensagem, às vezes não passa o tom. Apesar que outro dia, alguém me passou uma mensagem, tudo em letra maiúscula. Eu entendi que ela estava gritando. Porque assim, não é? Não dá essa impressão? A pessoa, tudo mais assim, ô irmã, desculpa. Mas assim, antigamente, quando no telefone era assim, né? Você estava no telefone, aí o telefone tocava, quando atendia você, né? Ainda mais quando você reconhecia quem estava ligando. Opa, oi. E depois você quer me convencer que nem o Espírito Santo dá conta de te ajudar a dominar
as palavras que saem da sua boca. Gente, é hora de sair do lugar de engano. É hora de sair desse lugar que nos permite sermos carregadores de morte. E aonde nós falamos, eu simplesmente não dou conta. Olha, que eu vi, eu falei. O Espírito Santo é poderoso para te ajudar. O Espírito Santo é poderoso para colocar um vigia nos seus lábios. O Espírito Santo é poderoso para transformar a fonte amarga em você em águas doces que tragam vida. Mas você precisa reconhecer. Se você esconder atrás de um temperamento, se você esconder atrás de uma criação, se você esconder atrás do conforto, se você esconder atrás, é porque os outros me irritam tanto que a hora que eu não dou conta. Eles que são culpados, não sou eu. Se você continuar nesse lugar, você se isola do poder do Espírito Santo, que pode te transformar. Mas a hora que você reconhece, peraí, eu estou aqui, eu estou culpando os outros, eu estou culpando minha criação, eu estou culpando meu temperamento, eu vou sair deste lugar, e eu vou para o lugar que o Senhor conquistou para mim, que é o lugar do mover, do agir do Espírito Santo, e Ele vai transformar, e a minha boca será uma boca que vai sair palavras de vida, por onde eu andar. As pessoas vão ligar para mim para escutar o que eu tenho para falar, porque sabem que vai escutar palavras de vida. É assim que funciona. Mas nós temos que saber aonde nós estamos, reconhecer, para que o Senhor nos ajude a voltar no lugar que Ele tem para nós. Essa é a segunda área. E a terceira área, aquilo que se refere no versículo de Levítico, onde você volta para suas terras e você volta para sua família. Isso fala de restauração de relacionamento que tem sido rompido, relacionamento que nós temos perdidos por causa da escravidão da ofensa. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós nos encontramos no lugar onde nós queremos justificar algo que diante do Senhor não podemos justificar. Eu quero insistir em justificar uma atitude minha de afastar, de cortar, porque aquela pessoa fez isso ou fez aquilo. Eu quero justificar. E esse lugar é um lugar de escravidão. Esse é um lugar que te tira dos relacionamentos que Deus tem para você. Irmãos, eu quero só abrir uma parêntese aqui, porque eu sei que tem alguns momentos onde o relacionamento foi rompido, aonde pode ter o perdão, mas precisa ter um processo de ganhar a confiança. Ok? Quantos estão acompanhando? Então vamos usar como exemplo, talvez um casal, onde um dos cônjuges traiu o outro, mas voltam, se arrependem, o outro cônjuge aceita de volta, e eles juntos vão andar buscando fortalecer o relacionamento e crescer naquilo que Deus tem para eles. O perdão flui, mas a confiança gasta um pouco de tempo para ser reconquistado, e isso não é errado, isso faz parte do processo. Quantos entendem? Mas eu quero dizer outra coisa. 99% de nós que estamos aqui, não é esse o nosso caso. Não é esse o nosso caso. O nosso caso é
pessoas que nos ofenderam. Pessoas que falaram algo que nós não gostamos, tiveram uma atitude que nos magoou, agiram de uma forma que para nós foi um desrespeito, não agiu da forma que nós esperávamos. E então, a nossa reação é cortar o relacionamento, afastar e isolar. Efésios 4, vamos olhar o que o Senhor tem. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse versículo não deixa nenhum lugar para mágoa, para ofensa, para amargura. Eu acho que esse aqui era só da minha época de criança, mas quem lembra daquele trem assim, ó, Belém, Belém, negócio assim, como que era o negócio? Ah, você sabe, né, gente? Até o ano que vem, né? Ixi, como é janeiro, já está difícil. Mas isso, assim, pelo menos na minha época de criança, era direto, era a nossa reação. Pisou no tênis novo, deixou aquela sujeira, ó, nem falava, só fazia assim, ó. E sentia justificado por isso. É o meu direito. Mas quantas vezes nós, já grandes, já adultos, nós temos essas mesmas atitudes? Nós permitimos, nós abrimos mão de relacionamentos que Deus tem para nós, de caminhar com pessoas que Deus tem para nós caminharmos com elas, porque algo foi falado, houve um mal entendido, houve algo que não foi do meu agrado, e ao invés de eu permanecer no meu lugar, que o Senhor pelo seu sangue conquistou para mim, o lugar de perdão, lugar onde Ele me capacita a perdoar, o lugar onde eu não vou ficar escravizado à ofensa, à mágoa, à amargura. E quantos já tiveram uma experiência? Isso eu acho que é do ser humano, então acho que todo mundo vai ter tido. Mas você fica remoendo aquilo, quando algo é falado. E aí você vai remoendo, aí você conversa com um, e de repente, por coincidência, aquela pessoa é uma que talvez já foi recipiente de um mal-entendido também por aquela pessoa. E aí vocês duas ou dois se juntam ali contra aquela pessoa. Irmãos, eu já presenciei, eu não estou falando no mundo não, no mundo a gente espera isso mesmo. Mas eu já presenciei na igreja, irmãos virando a cara um para o outro. Esse é o lugar que o Senhor morreu para que nós ficássemos ali. Nós temos, eu te pergunto, mediante o que Jesus fez por nós, e mediante o perdão dele, que a cada dia cobre
qualquer pecado que a gente trouxer e confessar e nos arrepender, e Ele não vira a cara, e Ele não nos põe de castigo, e Ele não fala assim, ó, já é a 5ª vez que você faz isso, então agora eu vou dar um time nos seus pedidos de oração. O Senhor faz isso conosco? Não. Mas quantas vezes nós nos damos o direito de fazer a pessoa pagar, de conversar sobre ela, de virar o rosto. Se souber que é algo difícil acontecer, você até fala por dentro, você não fala por fora que fica feio, mas por dentro você fala assim, bem feito. Foi semear coisa ruim aí, ó. Quem semeia, colhe. A gente ainda põe um versículo no meio. Misericórdia. Mas não é. A gente ainda quer pôr Jesus no meio da nossa atitude errada. E o Senhor nos chama a atenção. O ano de viver o jubileu é o tempo de voltar esses relacionamentos. É o tempo de voltar. É o tempo de você abrir mão daquilo que você acha que é o seu direito segurar contra aquela pessoa. E olha, irmãos, eu não estou falando que a pessoa não errou. Ela pode ter errado feio, feio mesmo. Mas isso não nos dá o direito de segurar a ofensa e de não perdoar. Porque Jesus não fez isso conosco. Então o Senhor, essa é uma das áreas que Ele pergunta para nós nesta noite. Onde você está? Onde você está? Aonde você está com os relacionamentos que estão ao seu redor? Ah, não, eu não tenho mágoa não. Mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Ah, não, eu não tenho mágoa não, pastor. Mas não tem mais afinidade. Por quê? Por que perdeu algo? Não se perde algo por acaso. Vocês sabiam disso? Não se perde algo por acaso. Tem um motivo. Ah, não sei. Ah, não. Olha aqui. Aonde está o seu coração? Porque esse lugar de ofensa te isola da herança que você tem. Eu conheço pessoas que abriram mão do ministério por causa de ofensa. Oh, irmãos, isso é terrível. Eu conheço pessoas que se isolaram tanto por causa de ofensa e mágoa, que ficaram sozinhos. E quando você é sozinho, sabe o que acontece? Você é uma presa fácil para o inimigo. Você escuta a voz dele com facilidade, porque você está sozinho. Tem ninguém perto de você para falar, não, peraí, isso aí não é a voz de Deus não. Não, Deus tem mais para você do que isso. Mas você tem dado os passos atrás, porque você não tem se atentado o lugar que você está. E aos poucos, se justificando, você tem saído. E nesse ano de viver o jubileu, o Senhor nos chama. É tempo de retornar. É tempo de retornar. Vamos ficar em pé. Aleluia. Nesta noite, irmãos, eu quero te convidar para responder ao Senhor. Porque só Ele e só você sabe o que está no seu coração. Só Ele sabe o lugar que você está, se você está no lugar que Ele tem para você,
ou se por causa de dificuldade, por causa de várias coisas, desatenção talvez, você tem saído fora, e Ele te chama para voltar, porque Ele é o lugar que Ele tem, e o lugar que Ele tem sempre será o melhor para você. Irmãos, vale todo o esforço, vale você abrir mão do seu direito de ficar ofendido, do seu direito de agir assim ou assado. Se aquele não é o lugar que Deus tem para você, vale a pena você abrir mão e falar: Senhor, eu quero estar no lugar, eu quero retornar no lugar que o Senhor tem para mim, a minha terra que o Senhor me deu, a minha herança no Senhor, relacionamentos que o Senhor tem para mim. Eu quero voltar. A sua resposta é o que vai abrir lugar para Deus agir. Deus está pronto para agir. Deus tem poder para agir. Ele pode fazer qualquer coisa, mesmo que você já perdeu a esperança, mesmo que aos seus olhos é impossível, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele espera a sua resposta. Entra, Senhor, toma o teu lugar, me ajuda a tomar o meu lugar que o Senhor tem para mim. Oh, irmãos, o Espírito Santo está falando com alguns agora. Se tem alguém aqui que você gostaria nesta noite de falar: Senhor, olhando o meu coração, olhando minha vida, olhando minhas palavras, olhando os meus relacionamentos, a forma que eu tenho agido, eu vejo que eu não estou no lugar que o Senhor tem para mim. Mas hoje, eu quero dizer para o Senhor que eu quero retornar. E eu venho pedir a sua ajuda. Eu venho pedir o mover do teu Espírito Santo. Irmãos, nós estamos na casa de Deus, é diante do Senhor. Então, se tem alguém aqui que gostaria de responder dessa forma: Senhor, você está respondendo ao Senhor. Senhor, eu reconheço, mas eu quero retornar nesta área. Eu não estou falando que a sua vida toda, talvez é uma área, talvez é a maneira que você tem usado as suas palavras, talvez é a maneira que você tem levado o seu dia a dia, longe da igreja, longe de talvez pessoas da igreja que te conhecem, e você não tem refletido a vida de Deus. Ou talvez você reconhece um relacionamento onde você tem segurado, você tem justificado uma atitude, mas nesta noite o Espírito Santo fala com você e você quer retornar. Se é você, eu quero te convidar para vir aqui na frente, porque nós queremos orar por você e nós queremos selar o mover sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Não é pela sua capacidade, não é pelo sua própria vontade, não é por aquilo que eu tenho, mas nós podemos selar a obra do Espírito Santo em você. É Ele quem
vai agir. Pastores, por favor, vem. Ele que vai agir. Irmãos, é Ele. Você está respondendo a um mover sobrenatural do Espírito Santo. Tem mais pessoas. Por favor, responde ao Senhor. Responde ao Senhor. Esse é o seu momento. Esse é o momento onde Ele entra e Ele começa algo que só Ele pode fazer. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Pode vir. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Igreja, vamos permanecer junto com esses irmãos, liberando esse mover do Espírito Santo, declarando a bênção de Deus, o poder de Deus, o agir do Espírito Santo, guardando os nossos corações. Aleluia. Aleluia.